Mas agora a gente muda de assunto e abre passagem, abre espaço para uma entrevista bem relevante, bem importante. A gente traz aqui o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Doutor Tuma, está conectado com a gente? Vamos ver se ele aparece aqui no nosso totem. Já está conectado. Mágico. Doutor Tuma, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação. Estou aqui com o PVC e Samir Carvalho para a gente bater um papo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Samir. Prazer estar com vocês aí no de primeira. Prazer nosso, Tuma. Começo te perguntando, sobre a entrevista coletiva que você deu nesta semana, acabou gerando uma grande repercussão. Uma declaração que o senhor fala, sobre que envolve a dívida do Corinthians com a Caixa referente ao pagamento do estádio. E naquele momento, até depois que acabou a coletiva, o senhor falou ali, deu uma declaração dizendo que tinha que resolver o problema com a Caixa. E as aspas que o senhor usa, não quero me enganar, se não para de pagar o estádio. Isso gerou uma repercussão muito grande dentro do Corinthians nesta semana. Queria perguntar se foi isso que o senhor sugeriu de fato, se o senhor considera uma maneira, considera que o correto é dar um calote na Caixa, usando uma palavra em português mais claro até para as pessoas entenderem, se o senhor considera que o Corinthians tem que dar um calote na Caixa, e se o senhor, como é que você viu essa sua declaração, se ela foi recebida como o senhor esperava? Primeiro, eu preciso esclarecer que eu já tinha conhecimento que a Caixa tem todo interesse em ajudar o clube, e mais do que isso, sabe que nós temos total condição de pagar a dívida, ainda mais do que isso, ser um grande parceiro de negócio. A torcida já demonstrou isso na nossa história e agora com a vaquinha que tem sido feita. Por isso que eu falei o que eu falei. Eu fui perguntado, acho que as pessoas que estavam presentes não conseguiram ouvir, porque realmente, como você narrou, era o fim da entrevista, eu já estava levantando, e acabei respondendo como um sincericida. Eu sempre falei que eu sou um sincericida, falo exatamente aquilo que eu penso, transpareço aquilo que eu acho que é uma realidade. E também sabia que eu poderia ser mal interpretado, mas achei por bem falar exatamente o que eu penso da situação atual. Eu sou presidente do Conselho e acho que tem que refletir, até por uma questão de transparência, aquilo que a gente entende e aquilo que a gente vê o que está acontecendo, que muitas vezes os torcedores que não estão aqui no dia a dia não acompanham. E imaginei que falando aquilo poderia acelerar o processo dessa discussão, dando luz a essa possibilidade. Eu não estou pregando um calote, mas eu disse que a nossa situação é difícil e se a gente não readequar essa situação com a Caixa, a gente pode chegar nisso. Não é que eu prego o calote, eu acho que todo mundo que deve tem que pagar, mas a gente tem a possibilidade de renegociar isso, refazer esse processo. A Caixa demonstrou, com o que eu falei, que está aberta a essa renegociação e a gente tem que buscar os nossos parceiros para fazer esse trabalho. Então, assim, não prego o calote, mas alertei como a minha obrigação de que isso pode acontecer se a gente não conseguir sanar esses problemas. Então, assim, eu não defendo o calote, muito pelo contrário, eu defendi que nós podemos chegar num novo modelo que considere a situação atual do clube, antes que aí sim a gente acabe não conseguindo cumprir por absoluta incapacidade financeira. Eu tenho acompanhado e me foi apresentado como membro do Conselho Deliberativo a repactuação com a Caixa em 2022, que acertou a saída da Odebrecht do Fundo de Investimento Imobiliário, criado para captar empréstimo da Arena com o BNDES via Caixa. A dívida girava em torno de 700 milhões e se encerraram as contingências existentes na época, com a Odebrecht e a própria Caixa, que ultrapassavam 2 bilhões. Com a saída da Odebrecht, é importante lembrar, o Corinthians passou a ser 100% proprietário do fundo, que é o F2. Toda essa negociação foi formalizada no final de 2022, salvo engano. Ao longo do ano de 2023, eu acompanhei de perto, também como conselheiro, não era presidente do conselho ainda, o trabalho que o Corinthians fez com a KPMG, trabalhar em vários planos, atraindo investidores para esse fundo, sem vender o controle da Arena, visando uma captação não só suficiente para liquidar a dívida com a Caixa, mas também como para gerar recursos para que o clube pudesse quitar suas dívidas mais caras e de prazo curto, de curto prazo.
Esses planos foram apresentados a diversas instituições financeiras do mercado local e internacional. Salvo engano, nós tivemos na época, foram apresentados para a UBS, para o BTG, para a XP, para o Mubadala, para a Santander, entre outras instituições, para validar, corrigir ou mesmo aprimorar as premissas de viabilidade. É o que se chama, e o PVC sabe bem disso, Samir, você, de market tone. Após esse market tone, o Corinthians apresentou à Caixa algumas alternativas, visando a aprovação da instituição. A Caixa demonstrou interesse em participar do projeto de captação. Eu acompanhei de perto isso. Eu fiz parte, inclusive, de uma comissão do Conselho Deliberativo para acompanhar todo aquele processo do imbróglio que existia com a Caixa, gerou ação judicial, o clube ficou sem pagar um bom tempo, enfim. Eu, na época, era totalmente contra abrir, de certa forma, a participação na nossa arena. E tive, como disse, numa comissão. Mas quando eu tive informações mais precisas da governança que seria exigida, por exemplo, diretoria profissional, orçamento, metas, poder de decisão, etc., além das condições financeiras que poderiam matar nossa dívida de curto prazo, trazer uma grande eficiência financeira, capitalizar o clube e ainda ter o torcedor como dono da arena e fiscalizador, com a fiscalização social, comecei a mudar de ideia. Aí já em 2024, eu acreditava que a nova diretoria financeira, com a eleição do novo presidente, com a posse da nova diretoria financeira do Corinthians, ela daria seguimento nisso, aprimorando algumas coisas que julgasse pertinente, mas não demonstrou interesse em conhecer ou avançar o projeto. Ela dispensou a empresa que estava fazendo esse trabalho e contratou uma nova. E para lembrar aqueles que nos acompanham, contratou a Ernest Young e não se tocou mais no assunto. Depois nós tivemos uma troca do diretor financeiro. Veio uma pessoa de mercado, o Pedro Silveira, e quando assumiu, voltou a falar no tema. Aí eu já era presidente do Conselho Deliberativo. Inclusive o Pedro falou que era algo muito bom, enfim, mas também o projeto não andou mais. O que andou nessa época foi a criação da vaquinha feita pela torcida, pela nossa torcida. Pelos Gaviões, exatamente. Eu até pensei que era uma iniciativa boa, mas que poderia ter sido na própria arena, como sócios cotistas. Mas a situação estava muito delicada, aqui vocês têm acompanhado, e ela não mudou. Eu, na época, não falei nada. Não queria passar como uma pessoa que era sempre contrária a novas iniciativas, novas propostas. Eu acabei validando aquilo, apoiei, prestei todo o apoio institucional do Conselho Deliberativo, até fiz parte no começo do Conselho Fiscal, que foi montado pela torcida. Não queria ser uma pessoa que fosse contrária, apoiamos, prestamos apoio, fizemos várias propagandas e continua até hoje. Acho que foi uma iniciativa que tem dado um resultado, ainda que não aquele esperado por nós todos torcedores, mas de qualquer forma foi uma grande iniciativa, ela continua válida, já arrecadou perto de 40 milhões, mas enfim, não chegou onde nós queríamos, mas é uma bela iniciativa que a gente tem apoiado. Eu mais recentemente conversei com o presidente Osmar sobre isso, coloquei o Conselho e a Comissão de Finanças do Conselho à disposição para ajudar, assim como foi feito no processo da RCE, que foi criada uma comissão especial do Conselho Deliberativo, sem nenhum ônus, sem nenhum honorários para o Corinthians, com advogados especializados do Conselho, para ajudar a tocar esse projeto, o que acabou sendo feito. Então, é totalmente factível implementar esse plano. Basta o desejo do clube, especialmente da diretoria, com foco, trabalho, estudo, negociações, e nosso presidente já demonstrou que tem todo o interesse e capacidade de liderar esse processo, assim como foi feito no caso da Nike. Então, assim, foi alguma coisa que a gente provocou, a própria Caixa se apresentou e a gente está aí. Então, resumidamente, a gente não prega um calote. O que a gente prega é que a realidade financeira hoje é essa. E a gente está cansado de ver, e aqui coloco assim como um desabafo, de ver pessoas aqui entrando no clube, procurando a diretoria, vendendo o céu, vendendo o anel de Saturno, apresentando o projeto, trazendo os pseudo-investidores. Nós tivemos aí recentemente na eleição do clube candidatos falando que tinha investidor de 1
bilhão de dólares, mas só se o candidato fosse eleito, a gente precisa acabar de vender ilusão. Nós falamos do Corinthians, que é um dos maiores clubes do mundo, e nós queremos resolver essa situação. Agora, Romeu, vamos lá. Então, eu entendi que você está, ao pregar o não pagamento da Arena, você está, na verdade, tentando pressionar o presidente atual e quem criou a situação da dívida. Essa é uma interpretação minha, mas você confirma ou desmente, você está querendo pressionar que alguém resolva a situação. Isso aqui é a parte, e a gente já sabe que muita gente interpretou de maneira diferente também. Mas isso aqui é a parte. O que você está dizendo é que existem duas visões sobre a Arena. Uma, que a Arena causou um mal para o Corinthians. O que você está me dizendo, se eu me corrige, você, se tivesse que construir o estádio hoje, para inaugurá-lo em 2013, como aconteceu, você não inauguraria ou você entende que faltou competência no gerenciamento dessa negociação com a Caixa nesse período? Eu acho que faltou competência no gerenciamento com a Caixa nesse período. Eu acho que a gente teve, e eu vou lembrar porque eu era conselheiro, quando foi feita a ideia de construir o estádio, ele foi previsto um orçamento de 300 milhões. E quando foi votar novamente para aumentar essa possibilidade, deixar um fundo aberto, um fundo que eu digo, não um fundo de investimento, mas um aumento de orçamento para gastos, eu fui o único conselheiro que votou contra. Porque ali já se previa um aumento para 1 bilhão. E eu votei contra, eu achava que não era pertinente se gastar aquele valor naquela época, que a gente ia criar um imbróglio, que está aí comprovado hoje. E também quero lembrar, para quem não tem muita memória, que não é o caso de vocês, que quando foi feito o estádio, foi para termos em São Paulo a abertura da Copa do Mundo. Foram construídos outros 10 ou 12 estádios no país, todos com financiamento público, e todos que não pagaram a dívida até hoje. O único particular era no Corinthians. Então, assim, nós precisamos ter uma deferência também do governo para ajudar o Corinthians a sair dessa situação. Porque nós atendemos o interesse também do então presidente da República, que hoje também está no poder novamente. Então, nós temos que ter uma deferência e a Caixa também tem que ser parceira e nos ajudar a sair dessa crise. O Corinthians quer pagar. O Corinthians sempre foi um pagador das suas dívidas. Nós não queremos dar calote, mas nós queremos uma ajuda também dos órgãos governamentais para que nos deixe sair dessa situação. Nós precisamos sair dessa crise e podemos pagar o estádio de uma forma diferenciada. Nós não temos condições de pagar mais do que 10 milhões por ano. Então, precisamos encontrar uma saída que a gente pague a nossa dívida, mas que ela seja restrita ao nosso poder de pagamento. Nós temos inúmeras dívidas que travam a administração do clube. Nós temos hoje Transferban, nós temos uma RCE, nós não podemos fazer negócio, toda hora estão fazendo bloqueios judiciais nas nossas contas, nós temos que pagar a folha de pagamento. Então, assim, nós precisamos sair dessa crise, então precisamos encontrar caminhos que nos facilitem sair dessa situação. Eu acho que a Caixa pode nos ajudar, e o presidente da Caixa já demonstrou muito boa vontade, vindo a público ontem, que pode sentar à mesa e renegociar isso, para que a gente possa pagar direitinho, mas de uma forma melhor. Essa proposta que está lá é um projeto que já está pronto e a gente pode avançar. E eu acho que o presidente Osmar também tem essa vontade e a gente pode negociar e fazer isso. Nós não queremos não pagar, nós queremos pagar dentro da nossa capacidade. Também vai perguntar, só vou colocar uma coisa aqui. Eram 12 estádios da Copa, 9 eram públicos, 3 eram particulares. A Arena da Baixada era uma ação tripartite, um pedaço do governo do estado, um pedaço da prefeitura, um pedaço do Atlético Paranaense e o Beira-Rio, que tem um acordo com a Andrade Gutierrez, que foi um bom acordo com a Andrade Gutierrez. Eu não sei dizer a parte que eventualmente do financiamento não foi pago ou que foi pago, mas o acordo é o Beira-Rio, que já existia, o Internacional Explora, o Beira-Rio reformado, o Andrade Gutierrez tem a parcela da nova arena. Turma, desculpa só. Não, pode falar. A Arena Baixada tem uma participação pública. Tem sim, é. Prefeitura, governo, não, e só para esclarecer na sua pergunta também, PVC, eu não estou pressionando o presidente, a gente tem conselho deliberativo, que representa todos os associados, e também diretamente a torcida, tentando ajudar como solução. O Conselho Deliberativo hoje, ele é um órgão que também ajuda a diretoria a encontrar soluções, é nosso papel. Ele não é um órgão omisso, é um órgão independente, é nosso papel, é nossa obrigação também ajudar a administração a encontrar caminhos.
não está pressionando, mas uma pressãozinha, até pelo contexto, vai bem, viu? Ô Tuma, a sua frase... A gente reverbera aquilo que o associado e o sócio e o torcedor também nos pressionam. É nosso papel. Estamos aí. Ô Tuma, a sua frase, caindo mal ou não, chegou lá na Caixa, né? Reverberou lá na Caixa. E o presidente deu uma entrevista e falou da questão do fundo de investimentos. Eu queria saber o que você acha, porque além, né, dele se colocar à disposição para renegociar, ele já deu uma ideia também, né? Uma ideia que não partiu do Corinthians, parece que partiu dele, né? Essa ideia do fundo de investimentos, que se cada torcedor der R$100. Eu queria saber de você o que você acha dessa ideia e o que é melhor para o Corinthians hoje, renegociar os name rights ou renegociar a dívida com a Caixa? Olha, eu acho que são duas ideias importantes que estão acho que andando. Eu acho que elas não são excludentes. O presidente da Caixa deu essa ideia porque esse projeto também está pronto. Eu, quando fiz essa fala inicial, eu relembrei projetos que já estavam prontos. Na gestão atual do primeiro presidente, o ex-presidente, quando teve uma troca de diretor financeiro, o Pedro Silveira também resgatou esse projeto, depois largou, mas a Caixa, o presidente falou ontem, não à toa, que o presidente da Caixa também é uma pessoa atualizada e sabe que esse projeto andou também aqui dentro do Corinthians. Então a gente tem esse projeto realmente. Eu acho que o torcedor ser um órgão de fiscalização e proprietário de uma parte da arena não é algo de jogar fora. A gente vai ter o controle social, a gente vai ter como dono de uma parte do estádio o nosso torcedor, o corintiano em si, o que seria uma grande coisa, é importante isso. Então, assim, não são coisas excludentes. Uma renegociação do name rights também é importante, desde que a coisa seja negociada de tal forma que a gente não fique preso. Porque o que nós temos hoje, o contrato que foi feito com a Caixa, também foi uma negociação do name rights. Mas hoje é importante saber que todas as nossas receitas do estádio acabam sendo transferidas diretamente para a Caixa por conta do sufoco financeiro que nós estávamos há alguns anos atrás, e foi a modelo encontrado para a gente fazer um acordo com a Caixa, quando tinha uma ação judicial. Ô, Tuma, então, assim, é importante, mas desde que seja construída de tal forma que a gente também tenha uma renda para poder fazer, especialmente os pagamentos das contas mais imediatas, entendeu? Mas esse link, ô, Tuma, não foi ruim, né? Assim, a gente viu aí o que o Corinthians passou com Augusto Melo e você, né, lutou muito contra isso nesse período. Então, linkar o pagamento direto para a Caixa, eu hoje acho muito necessário se tratando de Corinthians, infelizmente. Porque olha só o que chegou depois. O Augusto, recentemente, isso não fez nem parte do impeachment dele, ele negociou 30%, vou usar o termo calada da noite, sem ninguém saber, ele vendeu 30% de um jogador do Corinthians e 20% de outro, que renderia o Corinthians agora mais de 100 milhões. Então, assim, não dá para confiar. Tem que fazer. É melhor fazer esse link, porque se cair na conta do clube, vão gastar o dinheiro e o estádio nunca vai ser pago. Não tem dúvida, eu acho importante, mas, por exemplo, você pode negociar um name rights muito maior, vincular o pagamento na Caixa, mas a receita do dia a dia do estádio, a venda de ingressos, a arrecadação com jogos, ela pode ficar solta para o clube, fazer os investimentos, poder contratar jogador, pagar suas contas do dia a dia. Enfim, essa receita é importante para a gente poder fazer o movimento de caixa, que é o mais grave hoje em dia. E, claro, isso tudo vinculado numa mudança do estatuto que nós estamos promovendo, com a participação de todos, que a gente crie responsabilidade para os dirigentes. Hoje nós já temos uma lei de esporte que dá alguns riscos importantes, mas nós temos que ter um estatuto atualizado que possa promover uma punição mais rápida, mais urgente, mais emergente, para qualquer ato de gestão temerária ou irresponsável, que você consiga realmente punir os dirigentes e recuperar o recurso que foi mal gasto, não só afetando o próprio dirigente, mas também a sua família, porque muitas vezes a gente sabe que no mundo hoje as pessoas fazem
se locupletam de recursos de associações, instituições, e propriamente até de administração pública, e botam em nome de parentes, o cara não tem nada em seu nome, e acabam se furtando da responsabilização. Então, a gente está também atualizando o estatuto para poder coibir esse tipo de ação. Ô, Tuma, outro assunto que está bem efervescente aí no Corinthians são as investigações em torno de supostas irregularidades no uso de cartões corporativos e outras despesas também de gestões passadas, como de Duílio Monteiro Alves e de André Sanches. Os órgãos competentes já estão tratando com essa situação, né? O Ministério Público, a Comissão de Justiça, a Comissão de Ética, enfim. O Conselho, ele é um órgão neutro, vamos dizer assim, mas você mesmo disse há pouco que ele tem o papel de reverberar o que, né, os associados pensam, né, como os associados lidam com essa situação. Na sua visão, por toda a documentação que vocês reuniram até agora, você defende a expulsão de Duílio e de Andrés do Corinthians? E pela documentação que você tem, você acha que pode se encaminhar para isso? E o que você defende? Eu defendo que o estatuto seja cumprido e todos aqueles que causaram algum tipo de mal e tiver prova contra isso, sejam excluídos do clube social. Então, assim, nós temos apurações internas, a Comissão de Justiça está avaliando tudo, isso deve desaguar na Comissão de Ética, tudo aquilo que for encontrado, que for apurado, vai ser deliberado no plenário do Conselho Deliberativo. Aqui ninguém vai proteger ninguém. Todos aqueles que cometerem infração estatutária, e é bom esclarecer que o clube social, o Conselho Deliberativo, nós não apuramos crime. Seria usurpação de função pública. Então, não é nosso papel apurar crime. Crime são as autoridades públicas que apuram. Nós apuramos infração estatutária. Todos aqueles que infringirem o estatuto e contra quem tiver prova vão ser julgados no plenário do Conselho e ninguém vai passar pano para ninguém. Contra todos aqueles que tiverem provas, serão apresentados no Conselho e eles vão ser punidos. Tuma, o Samir vai fazer uma última pergunta agora. Ô, Tuma, naquela invasão, né, no Parque São Jorge esse ano, ainda com a cúpula do Augusto, Stabile já estava ali no poder de forma, né, provisória, sumiram documentos daquela invasão, foi isso? Então, a informação que a gente tem, foi registrado o boletim de ocorrência pela administração, é que sumiram documentos naquela data. A gente não sabe apontar, nem teria essa responsabilidade, não consigo fazer isso, até porque seria imprudente, irresponsável da minha parte, dizer quem fez isso. A gente também tem um mecanismo aqui que é importante deixar claro, que o acesso no andar onde estavam alguns dos documentos, que a diretoria financeira, ele tem reconhecimento facial. Então, não são todas as pessoas que participaram daquela invasão que são suspeitos desse sumiço. Porque alguns documentos, segundo informação da diretoria, e foi a diretoria que registrou o boletim de ocorrência, não fui eu nem o Conselho Deliberativo, algumas pessoas que participaram da invasão não têm acesso à área de finanças, então, portanto, não seriam responsáveis direto por aquela invasão, pelo sumiço dos documentos. Mas também tem documentos, segundo informações que também nós tivemos, por parte da diretoria, que estariam guardados em arquivos, em salas de arquivos que não eram necessariamente na área de finanças, e também sumiram. Então, isso também está sendo apurado, foi feito, lavrado o boletim de ocorrência, parece que já há inquérito policial em andamento, isso tudo vai ser apurado pelas autoridades e, obviamente, no âmbito interno, dentro das comissões que já foram citadas aí pela Luísa. Doutor Tuma, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos que, claro, são tão relevantes aí para toda a torcida do Corinthians. Obrigada e bom trabalho. Obrigado, Romeu. Valeu. Eu que agradeço a vocês, um grande abraço, boa tarde e sempre à disposição. Muito bom, obrigada, doutor. Bom, esclarecimentos importantes, hein, sobre assuntos que estão aí em pauta no Corinthians, sobre a questão da Arena, ele dando esclarecimentos também sobre a questão da invasão, sobre os ex-presidentes que estão sendo investigados. Tudo aqui de primeira para vocês, hein?